Olá pessoal, espero que todos e todas estejam bem, com saúde. Vamos começar então a aula de BNCC, aula 2, tá? Eu vou fazer uma continuidade, reforçar alguns pontos e trazer algumas análises críticas. Alô? Vamos lá então, vamos começar. Bom, eu vou fazer uma recuperação e colocando alguns aspectos que eu considero importantes da aula 1, né? Primeiro que a questão da dimensão das práticas corporais, das três dimensões, né, que são consideradas dimensões fundamentais, movimento corporal como essencial, organização interna e produto cultural como lazer, é interessante colocar um aspecto aí que é o cuidado do corpo, cuidar da saúde nessa questão do produto cultural, tá? Eu acho que eu não reforcei isso. Hoje eu vou passar alguns pontos que eu acho que podem virar questões em concurso. Uma dessas são as três dimensões da prática corporal. Então, movimento corporal como essencial, organização interna dessa prática corporal e prática corporal como produto cultural, na dimensão do lazer, cuidar do corpo e da saúde, tá? A gente já viu sobre isso, né? Também a questão da segurança, do que vai ser segurado, né? A questão dessa parte aqui, entender que além de lutas tem práticas corporais de aventura, o slide ficou pequeno, né? Então eu passei por isso, tem que reforçar. Então, quais são as seis dimensões, tá? Essa ficou faltando na transparência, né? Prática corporal de aventura. Então, jogos e brincadeiras, né? Depois temos os esportes, temos as danças, as lutas, né? As práticas corporais de aventura, né? E as ginásticas, né? Então, as práticas corporais aquáticas não entram naquelas 6 unidades temáticas, tá legal? A gente tem que ter essa unidade temática na cabeça, são 6. Na minha transparência, a prática corporal de aventura ficou embaixo, então são 6, né? Vamos recordar. As práticas corporais aquáticas não compõem a 7ª a unidade temática por conta dessa perspectiva de acesso ao meio líquido. A gente sabe da dificuldade de ter as unidades escolares terem piscina, né? Mas há essa indicação na BNCC, havendo, os professores podem incluir então essa 7ª unidade temática, né? A questão de ressignificar espaços é importante. Há uma previsão na BNCC de modificação, alteração de alguma coisa em função de uma necessidade, em função de um material, em função do espaço físico, né? Essas dimensões de conhecimento são muito importantes, então vou reforçar, tá? A experimentação é a vivência, a experiência dessa prática corporal, né? Os estudantes poderem participar, vivenciar, experimentar essas práticas corporal. Uso e apropriação tem a ver com a autonomia de se adquirir essa prática corporal. Então, uso e apropriação já vai entrar numa questão da aprendizagem para que alunos e alunas tenham autonomia ao executar determinada prática corporal. A fruição, que é a terceira dimensão do conhecimento, é a questão da apreciação estética, né? Além de gostar de fazer a prática corporal, também gostar de observar a prática corporal nos outros, né? Reflexão sobre a ação é a questão de resolver desafio, aprender novas modalidades, tem uma questão da inclusão, né? É um aspecto conceitual, né? Solucionar problemas. A construção de valores é um aspecto da cidadania, também é a questão conceitual, mas é já um aspecto da cidadania de ver como essas práticas corporais estão em relação ao mundo, como é que elas interagem com as pessoas, né? A análise também faz referência conceitual, e a análise já é uma questão relacionada às dimensões teóricas e conceituais dessas práticas corporais, né? Então, aspectos mais ligados a uma biomecânica, a aspectos mais ligados a uma teorização sobre a saúde, sobre condicionamento físico. Então, é uma dimensão diferente de construção de valores não está ligado exatamente numa dimensão conceitual, está numa dimensão atitudinal, né? Lembrando para vocês que as capacidades
que fundamentam essa teoria de Pierre-Renaud, né? O que são capacidades? São conhecimentos, né? Habilidades, valores e atitudes. É a combinação, a articulação de conhecimentos, habilidades, valores e atitudes vão dar essa dimensão da capacidade. Então, a construção de valores são exatamente esses valores e atitudes. Estaria ligado mais a um aspecto atitudinal. Eu acho que eu falei conceitual, corrijam aí. A análise, sim. Né? A análise tem referência à dimensão conceitual, eu falei para vocês, em relação a condicionamento físico, uma teoria básica de fisiologia, a inserção na comunidade, aspectos antropológicos dessa prática, históricos dessa prática. Bom, a compreensão também está relacionada à questão conceitual, aí sim vem uma questão crítica social. A reflexão sobre a ação. É importante retomar que tem a questão da inclusão, a questão da solução de problemas, né? A questão de aprender novas modalidades, a construir novas perspectivas e uma ação de inclusão. Marco, a construção de valores também, lógico, a construção de valores também está, mas a reflexão sobre a ação seria o professor reflexivo, naquela perspectiva da Soraya Darido, que é uma das mentoras dessa BNCC. Né? Da mesma forma que a Soraya Darido, quando fala de cultura corporal do movimento, é uma dimensão conceitual que a própria Soraya Darido coloca nessas concepções. É legal também a gente falar o nome dos autores para vocês ficarem mais situados. Então, a questão da análise, a compreensão tem essa diferença. A análise faz a referência a essas dimensões conceituais, mas ligando às outras áreas de conhecimento que também fazem esse mosaico com a educação física, né? Um aspecto de uma fisiologia básica, uma dimensão da relação social. Né? A compreensão está ligada, mas aí sim, a compreensão está relacionada ao aspecto conceitual, mas num aspecto sociocultural, numa perspectiva de crítica dessa sociedade. Tá? Então é a pegada mais ligada a uma perspectiva de compreensão crítica dessa prática corporal. Estamos entendendo que experimentação, uso, apropriação, fruição, reflexão sobre ação, construção de valores, análise, compreensão e o protagonismo são dimensões do conhecimento que vão mais ou menos estruturar aquelas habilidades que a gente vai ver em seguida. Bom, por último, então, o protagonismo comunitário, que visa essa democratização dessas práticas, a relação dessas práticas com as comunidades, o processo de democratização dessas práticas. Tá? Então, gente, é importante entender essas dimensões do conhecimento, ver onde que elas elas, na verdade, estão um pouco próximas das outras, mas elas têm diferença entre si e, sem dúvida, vira questão de concurso. Falou? As competências nós já falamos, eu coloquei aí as que eu acho que não se espelham, né? E agora sim, a unidade temática, que eu acho que é a parte da distribuição do planejamento que mais nos interessa. Né? Então eu fiz um quadrinho adaptado lá ao quadrinho que tem na BNCC. Então, mais ou menos é assim. Unidade temática, que seriam as 6 unidades temáticas, elas se apresentam aí. Né? Objetos do conhecimento, né? Ou seja, esses objetos do conhecimento seriam mais ou menos como essas temáticas se apresentam como conteúdo, tá? E aí eu faço primeiro, segundo ano, terceiro ao quinto ano, tá? No outro quadrinho eu sigo sexto, sétimo, oitavo e nono. Né? Volto a dizer, nós temos a apresentação da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental, que é a mais estruturada, tá? Então vamos lá, o que está proposto nesse documento? Primeiro e segundo ano, brincadeiras e jogos. Brincadeiras e jogos da cultura popular presente no contexto comunitário e regional. Quando vai para o terceiro, quarto e quinto ano, brincadeiras e jogos popular Brasil e mundo. Brincadeiras e jogos de matriz indígena africana. Percebam? Há uma adição de objetos de conhecimento, ou seja, conteúdos, para terceiro, quarto, quinto ano. Né? Enquanto primeiro, brincadeiras e jogos da cultura popular presente no contexto comunitário e regional. Terceiro, quarto, quinto, brincadeiras e jogos populares do mundo, de matriz indígena e africana. Vamos prosseguindo. Outra unidade temática, esporte. Esporte de marca, esporte de precisão, no primeiro e segundo ano. Terceiro, quarto, quinto, esporte de campo, de taco, rede, parede, de invasão ou territorial. Tá? Terceiro, quarto, quinto. Ginástica, ginástica geral, de primeiro ao quinto ano. Danças, dança no contexto comunitário e regional, muito parecido com brincadeiras e jogos. E dança no Badrinhos e o Mundo, dança de matriz indígena africana. Muito parecido com brincadeiras e jogos
vão ficar relativos à luta. A luta, que eu falei, brincadeiras de jogos e dança. As lutas do primeiro e segundo não aparecem, terceiro, quarto e quinto ano tem a unidade temática luta, com os seguintes conteúdos: luta no contexto comunitário e regional e luta de matriz indígena africana. Né? Muito parecido, luta aí sim, no terceiro e quarto ano fica muito parecido com brincadeiras e jogos e dança. Práticas corporais de aventura do primeiro ao quinto ano não estão previstos. Agora vamos lá, sexto, sétimo ano, oitavo e nono ano. Então, uma unidade de temáticas. Brincadeiras e jogos, do sexto ao sétimo ano, são jogos eletrônicos. Né? Esse objeto de conhecimento, esse conteúdo seria jogos eletrônicos. Do oitavo e nono ano não apresenta unidade temática, brincadeiras e jogos. Esporte. Sexto e sétimo ano, esporte de marca, precisão, invasão territorial. Esporte técnico combinatório, ou seja, uma carga de esporte meio pesada de sexto e sétimo ano. Oitavo e nono, esporte de campo, taco de rede, parede, de invasão ou territorial e combate. Colocamos o combate aí, entrou rede, parede, entrou esporte de campo, tá? Então há o esporte de invasão ou territorial persiste, né? Vamos ver as diferenças de sexto e sétimo ano, oitavo e nono ano, preste atenção nisso. Ginástica, condicionamento físico, sexto e sétimo ano, e oitavo e nono, condicionamento físico com sensação corporal, né? Danças, sexto e sétimo anos, danças urbanas, oitavo e nono, danças de salão. Né? Lutas, sexto e sétimo, no Brasil, oitavo e nono, luta no mundo. Práticas corporais de aventura, prática corporal de aventura urbana, sexto e sétimo, práticas corporais de aventura na natureza, oitavo e nono ano. Bom, essas são as dimensões, né? Ou seja, as unidades temáticas e eles chamam de objetos de conhecimento, mas os conteúdos, e a partir daí, para cada etapa aí, primeiro, segundo, terceiro, quarto, cinco, algumas habilidades vão ser colocadas. Nós não vamos falar sobre todas, mas no documento que eu vou deixar com vocês, vou botar essa série de habilidades para que vocês tenham no documento. A gente sempre vai ter um PDF aí para acompanhar, né, que vai espelhar e complementar os slides da apresentação. Né? Então, são essas as distribuições. Na verdade, isso aqui é um modelozinho de planejamento. Né? E algumas críticas são interessantes. Essas críticas eu estou fazendo a partir de vários textos produzidos pelo Marco Garcianeira. Marco Garcianeira começou como participante dessa BNCC em 2015, depois não continuou, alguns também saíram. E o Marcos Garcianeira coloca algumas críticas em alguns textos. Eu vou dar a referência quando eu apresentar para vocês, deixar lá o PDF. Tá? Bom, a gente pode apresentar o texto da própria BNCC. Né? Em princípio, todas as práticas podem ser objeto de trabalho pedagógico, qualquer etapa, modalidade de ensino. Ou seja, aquela distribuição, eles dizem que é passível de mudança. Ainda assim, alguns critérios de progressão do conhecimento devem ser atendidos, tais como os elementos específicos das diferentes práticas, as características do sujeito, os conceitos de atuação, sinalizando tendências de organização dos conhecimentos. A organização dos conhecimentos, que ele chama, é uma organização de conhecimentos que é mais ou menos assim, regional para o mundo. Né? No caso do esporte de aventura, urbana e da natureza, é uma organização de conhecimento que é uma divisão um tanto quanto que não foge um sentido, a gente não percebe um sentido de progressão. Né? Então, o Marco Garcianeira vai fazer essa advertência. Curioso observar que na BNCC, o que chama de progressão, a mudança de brincadeiras populares no contexto regional para o do Brasil, não faz muito sentido. Como assim? Umas são mais complexas que as outras. Com o mesmo sentido, o documento também recomenda que se progride de danças urbanas para danças de salão, lutas do Brasil para o longo do mundo, prática de aventuras urbanas para prática de aventura na natureza. Ou seja, são várias incoerências, porque não há uma progressão, há uma diferença de contextualização. Mas não pode dizer que uma é menos complexa do que a outra. Quando se pensa em progressão, pensa do mais simples para o mais complexo. E aí o Marco Garcianeira faz essa, entre outras, escritas. Bom, continuando, Marco Garcianeira. Em meio a essa miscelânea, coube ao esporte um modelo de classificação baseado numa lógica interna, sem espaço para significação cultural. Explico. Palavras do Marco Garcianeira. No sentido oposto ao que se coloca para outras
outras práticas corporais, a seleção de modalidade esportiva a ser tematizada encontra-se de uma forma prefixada, independente dos sujeitos que vão fazer essa prática, essas vivências, ou do contexto em que elas se darão. Um exemplo será de marca, precisão, técnico, rede de invasão, campo, taco, em qualquer lugar do Brasil, independente dos seus praticantes. Ou seja, por mais que na BNCC haja uma referência à ressignificação, né? O Marcos Garcia aponta que há uns projetos meio pré-fixados, e ele percebe isso muito forte na questão dos esportes. A questão da divisão do esporte de marca, de precisão, é uma classificação um pouco mais antiga, utilizada pelo Ministério do Esporte, quando existia o Ministério do Esporte, atualmente não existe, é uma secretaria, então não é basicamente da BNCC. A BNCC incorporou, né? Continuando, segundo a BNCC, a brincadeira X poderá ser regional para uns e nacional para outros. A depender do grupo, uma dança pode ser urbana ou de salão. Não há empecilho se uma ginástica demonstrativa for significada como ginástica de condicionamento físico ou vice-versa. E se você trazer à parte essas maneiras de pensar, a significação depende das experiências culturais de quem lê ou vivencia a prática corporal. Ou seja, o Nera faz uma observação que é bastante interessante, que parece que a BNCC flexibiliza algumas práticas e não outras. Isso é interessante. Bom, é o que ele vai continuar agora. Algo bem diferente acontece na unidade temática esporte. Dado que a classificação adotada fecha as possibilidades de negociação de significado. Um esporte será de marca, de invasão, em qualquer lugar do país, independente de grupos sociais que ele participa. Então ele vai dizer que o esporte fica com um pouco ou nenhuma flexibilidade. Enfim, entre tantos critérios mais abertos, os modos de leitura do sujeito, resta saber por que a prevalência dessa questão do esporte praticamente inviabilizando a escolha dos professores, né? Além do que, do ponto de vista da classificação, essa divisão de esporte e marca apresenta vários problemas, principalmente quando inserida em uma proposta curricular. É fácil, por exemplo, constatar sobreposição quando se compara a definição dos esportes de combate e lutas, né? Sem dúvida, esporte de combate e lutas são a mesma coisa, e no caso do nono ano, do oitavo e nono ano, me desculpem, oitavo e nono ano, eles se encontram repetidos como unidades temáticas. Então, são unidades temáticas sobrepostas, né? Está um pouquinho menor aí, me desculpe, mas eu tive que formatar dessa forma. Após elucidar o que entende por experimentação, uso, apropriação, fruição, né, aquela dimensão dos conhecimentos, né, era de se esperar, crítica do Marco Garcia, que cada objeto de conhecimento gerasse habilidades correspondentes a essas dimensões. Mas não foi isso que aconteceu. Então, ele vai ver algumas incoerências. Tomando como exemplo, objetos de conhecimento destinados ao terceiro, quarto e quinto ano, quer dizer, objetos de conhecimento, entenda-se, né? Conteúdos. Luta no contexto comunitário e regional e lutas de matriz indígena africana, as habilidades se restringem a habilidade 1, experimentar, fruir e recriar diferentes lutas presentes no contexto comunitário e regional e lutas de matriz indígena africana. Planejar e utilizar estratégias básicas da luta no contexto comunitário e regional e lutas de matriz indígena africana experimentadas, respeitando o colega como oponente e as normas de segurança. Identificar as características da luta no contexto comunitário e regional e lutas de matriz indígena e africana, reconhecendo as diferenças entre lutas e brigas, entre brigas e as demais práticas corporais. Ou seja, segundo ele, não foram estimuladas habilidade de reflexão sobre a ação, no caso de conteúdo de luta seria bastante interessante, construção de valores, compreensão e protagonismo comunitário. Extremamente importante quando você vai trabalhar uma unidade lutas ou o objeto de conhecimento lutas, né? Então esse conteúdo precisa ser muito melhor do que aquele que foi apresentado como habilidade, né? Veja bem, gente, habilidades acabam sendo os objetivos, né, específicos daquela capacidade. Entendendo que capacidades seria o conjunto de conhecimentos, habilidades, valores, atitudes, e aquelas dimensões do conhecimento vão, na verdade, explicitar ou concretizar essas capacidades. A gente pode pensar, não é muito correto, mas uma capacidade assim geral, como um objetivo geral e uma habilidade com objetivo específico. Há uma diferença, mas para entendimento fica melhor, né? Então o Marcos continua.
esse fato de ter habilidades numa unidade temática mal distribuídos, né, não é uma exceção. Nenhuma unidade temática e, por consequência, nenhum objeto de conhecimento foram contemplados com habilidade referente às dimensões anunciadas. Né? E pior, salvo 4 honrosas exceções, protagonismo comunitário, que uma dimensão do conhecimento importante, foi desprezado. Né? O desequilíbrio na distribuição dos objetos de conhecimento, principalmente das habilidades, pode induzir o professor a dedicar tempos pedagógicos distintos para cada unidade temática. Surpreendentemente, o esporte, segundo Marga Garcianeira, figura hegemônica num documento que suscita justiça curricular caso o ordenamento fosse paritário. Ou seja, uns aspectos de uma teoria pós-crítica que eu apresentei para vocês quando eu dei o curso de teorias tradicionais críticas e pós-críticas, fazendo esse pareamento da educação com as metodologias de ensino da educação física escolar, ou seja, que as correntes pedagógicas que vão se traduzir em metodologias de ensino, tem lá a educação física cultural do próprio Garcianeira. Então, a questão de descolonizar esse currículo, né, de dar uma justiça curricular, acabando com hierarquias desses conteúdos, o Marga Garcianeira sente falta nesse documento. Né? Ele vai dizer também outros aspectos que os professores, né, para desenvolver as habilidades, percebam que essas habilidades são numeradas. Essas habilidades sendo numeradas induz facilmente ao conceito de existir uma cobrança quanto à avaliação ou quanto à concretização dessas habilidades. Né? Então, ele vai citar uma unidade temática lá. Colaborar na proporção e na produção de alternativas para práticas, em outros momentos, espaços de brincadeiras e jogos, demais práticas corporais tematizadas na escola, produzindo textos orais, escritos, audiovisuais, para divulgá-la na escola e na comunidade. Texto da BNCC. Ele deverá tematizar nos 2 primeiros anos do ensino médio, brincadeiras e jogos e as demais práticas corporais. No caso seguinte, as crianças deverão experimentar, criar, fruir todas as danças inúteis para que os estudantes concluam o ensino médio capazes de identificar os elementos técnicos, táticos e diferenciar uma grande quantidade de modalidades esportivas com base nessa lógica interna. Se na primeira situação, lá dos jogos e brincadeiras, né, o período disponível para a educação física é insuficiente, na segunda requer muito mais tempo e condições. Na terceira, aumenta muito esse nível de exigência, transformando essa habilidade praticamente numa proeza inalcançável. Né? Então, se é difícil para os professores estruturarem esses planejamentos, muito menos os alunos vão conseguir chegar a essas habilidades. Crítica do Garcianeira. Parece inegável que a junção de 2 ou mais dimensões de conhecimento ou objetos em uma mesma habilidade tornou essa habilidade incompreensível ou inalcançável. Então é importante a gente ver essas críticas, até porque em alguns concursos podem até ter textos do Marga Garcianeira dialogando criticamente com a BNCC. Então eu apresentei a BNCC para vocês e estou apresentando algumas críticas para vocês terem basicamente essa concepção, né? E entenderem como essa situação se apresenta no quadro da BNCC. Né? Espero que vocês tenham gostado. Na segunda parte eu quis fazer umas referências, fazer umas correções, apesar de que o meu slide da unidade temática não está corrigido, mas você pode perceber lá que práticas corporais de aventura. Falou? Um grande abraço, fiquem bem, fiquem com saúde. Até a próxima.